senhor acha que o rodízio realmente força o isolamento? Porque o que nós vimos ontem e hoje foi um aumento, né, nos trens e metrôs, assim, da população, porque parece que o isolamento funciona mais para os carros do que realmente para as pessoas. Eu ia fazer essa ironia, só me desculpe, o isolamento social dos carros, né? Porque as pessoas, elas precisam trabalhar, né? Inclusive que fazem parte dos serviços essenciais. A gente sabe que garis, auxiliares de limpeza, muitas pessoas desses serviços dependem do transporte público. E a gente encontra o transporte público lotado. A minha família é da Zona Leste de São Paulo, uma das regiões que mais sofre com esse problema de transporte público cheio, e não é de hoje. E a situação continua a mesma. Bom, então você já começou por um bom ponto. O sistema de transporte, ele tem um grau de saturação elevado em condições normais. Vamos pegar o que está acontecendo hoje. Com as medidas restritivas, né, com a quarentena da forma como ela foi desenhada aqui em São Paulo, você tem alguma coisa parecida com 75% da economia funcionando. Se você pegar lá a estrutura da quarentena, o que está realmente proibido? São aqueles eventos ou aquelas atividades que provocam aglomeração. Você está falando de shopping centers, você está falando de restaurantes, você está falando de eventos culturais. Quer dizer, isso daqui é o grande foco. As lojas de rua também. Essas lojas de rua, quer dizer, tudo isso é o grande foco. A indústria não tem restrição. A construção civil não tem restrição. Todos os serviços essenciais, né, qualificados como essenciais... Eu não sei se é exatamente assim, o Luiz já está ali, ó. Não tem restrição. O decreto de quarentena não criou nenhuma restrição. A própria economia tem restrições. Então, aqui vem um ponto. Quem gera um impacto na economia não é a quarentena, é a pandemia. Ela é que está gerando esse problema. A quarentena é consequência disso. E você precisa proteger as pessoas. Como é que você vai fazer isso? Criando medidas de restrição para evitar deslocamento, para evitar aglomerações. É óbvio que quando você toma uma medida dessa na cidade como São Paulo, 12 milhões de habitantes, uma frota de 8 milhões de veículos, né? O sistema de transporte urbano da cidade de São Paulo, entre ônibus, metrô, trem, ônibus intermunicipais, aqui você tem mais de 15 milhões de viagens dia em condições normais. Quer dizer, é um sistema robusto. Então você precisa criar uma condição de restringir o deslocamento não necessário. Então, o rodízio, eu não vou julgar aqui agora, até porque nós vamos precisar elementos entre ontem e hoje para que se possa ter uma avaliação efetiva disso. Como disse o prefeito Bruno Covas, é um momento extremo e que necessita de medidas extremas. Errar na mão agora significa que mais gente vai morrer. É claro que sempre haverá essa discussão, né, e eu acho que é um falso conflito entre a economia e a questão da saúde. Você tem que preservar as duas coisas. A vida é um bem que não está precificado e você precisa preservar a vida. Então, essas medidas são necessárias para você conter esses deslocamentos. É claro que é uma medida radical. Ontem teve uma manifestação de caminhoneiros. Absolutamente irreal. O decreto não proíbe o caminhão. Muito pelo contrário, ele está exceptualizado no decreto. É uma das exceções ali declaradas no decreto do rodízio. Não tem essa coisa de chapa par e chapa ímpar para caminhão. Ou seja, caminhoneiros, então, não entram nesse rodízio. Mas eu acho que o protesto era um pouco diferente isso. É que a demanda por fretes, obviamente, com o que a gente está vivendo, ela está diminuindo. Então, os caminhoneiros, aí Luiz Arthur pode falar um pouquinho melhor, os caminhoneiros estão preocupados porque eles já vivem uma situação complicada. Claro. A gente vem lá de um governo do PT que incentivou, né, o financiamento, liberou financiamento para caminhoneiros. A gente tem um número de caminhões muito grande no Brasil, né, e não tem demanda para eles. Claro. Ô, Lacombe, sem entrar primeiro no mérito do rodízio, digamos que o rodízio fosse a solução, 50% da frota parada. Primeira providência que o prefeito deveria ter tomado, colocar 100% da frota de ônibus e o governador 100% da frota de metrô e trens, para não gerar aglomeração. Ah, mas isso é custo. É custo com prevenção. Se o objetivo do rodízio é isolar as pessoas para diminuir a contaminação e o resultado prático é você esvazia ruas e lota transporte público, você está aumentando a contaminação dentro do transporte público. Então não deu certo o rodízio.
Me parece óbvio que não deu certo. Quer ver um panorama? Segundo dia de rodízio ampliado aqui na capital paulista e, como já era esperado, as estações de trens e metrôs ficaram lotadas logo nas primeiras horas da manhã. Aconteceu ontem, aconteceu de novo hoje. Essas imagens foram feitas na estação Tatuapé do metrô, na zona leste da capital. Vagão lotado, todo mundo usando máscara de proteção e, segundo cálculos do metrô e da Companhia de Trens Metropolitanos, o fluxo de passageiros aumentou em até 15% no primeiro dia do rodízio ampliado. O prefeito Bruno Covas colocou mais 1.000 veículos nas ruas e a circulação de ônibus aumentou em 10% na cidade. É uma situação complicadíssima e você fica pensando, carona solidária, exato. Amigos se reúnem, eles vão ter que ir 4, 5 no mesmo carro. Para e pensa, no carro você tem no máximo 4, 5 pessoas. Você entra no vagão de trem, você tem centenas de pessoas ali. Onde você tem a chance maior de contaminação? Mas 4 e 5 no mesmo carro? Não, assim, ainda cada um estivesse no seu carro. Por exemplo, se você tivesse seu carro, você estando na rua, você com mais um companheiro só dentro do carro, a chance de contaminação é muito menor do que você ter que se jogar no transporte público lotado desse jeito. Então, eu não consigo entender essa estratégia. Por isso que houve um aumento da frota, né? Mas abaixo do aumento da demanda por transporte público. Por que não 100%, secretário? Porque custo, você... só questão de não custo? É questão de custo. É questão de você fazer uma coisa com uma operação planejada. Houve esse aumento. Qual é o reflexo lá? Você vai medir. Para você medir, você tem que acontecer o evento. Mas não seria melhor medir? Coloca 100%, aí ficou muito vazio, você vai reduzindo, ao contrário. Luiz, quanto a isso, a gente mostrou mais aqui... 1.000 ônibus. A frota de São Paulo hoje são 15 mil ônibus. Houve uma redução, ele está calibrando, então o sistema está se calibrando. É claro que essas medições são diárias, nós estamos trabalhando com isso diário. O meu colega Alexandre Baldi aí, com o metrô, com a CPTM, com os ônibus da MTU, rapidamente entrou e colocou mais 15%, foi a medição, e ele vai fazendo isso. Então, não é uma questão de... É que eu proponho a medição ao contrário, secretário. Amplia muito a gente mostrou no Aqui na Band, o Joel Datena fez uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, questionando sobre a redução da frota de ônibus no município de São Paulo. E o que o prefeito disse, se eu não diminuísse a frota, como diminuiu o número de passageiros, o subsídio que eu pago às companhias aumentaria muito. E ele falou, nós tínhamos ali 1 mês e meio, Luiz esteve aqui com a gente, 1 mês e meio mais ou menos de isolamento. Nesse período eu já gastei 500 milhões de reais a mais. E se eu mantivesse essa frota a 100%, eu poderia chegar ao fim do isolamento tendo gasto 1 bilhão, 2 bilhões. Então, é uma questão econômica. Quando dúvida. Pesa no bolso da prefeitura, veja, você aí eu não vou botar a frota toda. De tudo. Porque se eu colocar mais recurso e errar a mão, vai faltar recurso no SUS. Vai ficar faltando recurso. Mas aí entra uma questão médica. O que é melhor, tratar ou prevenir, doutor Ramaciotti? Os dois. O médico, então, mas então o melhor é prevenir. O melhor é prevenir. Sempre prevenir é mais barato e a pessoa não desenvolve a doença. Portanto, o investimento na previsão previne. Metrô vazio previne. Esse custo a prefeitura teria que assumir. Não é custo, é investimento em prevenção. Mas é o que eles estão fazendo. Você está aumentando isso de acordo com essa demanda. Então, hoje, o prefeito e a equipe vão avaliar os 2 primeiros dias e vão ver o sistema todo. Pode ser que haja uma necessidade nessa medição de você colocar mais ônibus. Ele já está trabalhando com uma reserva, tem uma reserva estratégica já disponível de mais 600 ônibus. Quer dizer, então, na medida em que você pega lá de manhã, você está acompanhando, a SPTrans acompanha, tem a medição lá do bilhete único. Você vai vendo isso aqui, ó. Pega o ônibus que está aqui na reserva técnica, coloca na operação. Mas isso tudo é uma coisa planejada, não é uma coisa faz de qualquer jeito. O que eu acho que é importante a gente ter claro é o seguinte: uma cidade como São Paulo, que tem a complexidade que tem, com diversas demandas diferentes, quer dizer, as pessoas trabalham em locais mais periféricos e a oferta de emprego está numa região mais central. Então, eu preciso desse deslocamento. Por isso que você restringe a atividade econômica àquelas em que você pode ter uma atividade de controle e que você tem o caráter essencial e faz com que o outro fique em casa. Então, essa é a lógica. O que está acontecendo? Infelizmente, aí não me lembro aqui, falou culpa a população, não é culpar a população. Infelizmente, existe algum segmento que não absorveu essa tese de que ficar em casa
vai salvar a vida. É o segmento que não tem como sobreviver se não trabalhar. É aquele segmento que vende almoço para comprar um jantar. A premissa do secretário é errada. A premissa é que as pessoas saem na rua para passear. As pessoas não saem na rua para passear. Então as pessoas, por que elas não podem usar o carro para ir trabalhar se elas precisam trabalhar? Você obriga as pessoas a deixar o carro em casa e usar o transporte público.